Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa virtual, a Atitudes de Amor, daqui para a sua casa aí. Mais uma vez estamos aqui para a explanação do Evangelho do Mestre Jesus. Quero dizer a vocês que a nossa casa continua funcionando somente online, que o nosso atendimento fraterno continua a todo vapor através do telefone ou pelas mensagens no chat da casa. Se você tem alguma dúvida, se precisa que alguém passe, se está com algum problema, é só entrar nas nossas redes sociais que tem o telefone lá, ou comente aí embaixo aí no chat que a gente coloca o telefone para que fique mais fácil para vocês entrarem em contato. Nossas palestras funcionam da seguinte maneira: fazemos uma prece inicial, depois a explanação do Evangelho. Em seguida, eu volto novamente, nós faremos uma primeira prece, que é como se fosse um passe, que é individual para cada um de nós, aquele momento onde nós estamos pedindo por nós mesmos. E a segunda parte seria as vibrações, que é o momento onde nós oramos, pedimos pelos familiares, pelos entes queridos, pelos amigos, pelos vizinhos. E aí encerramos com uma prece. E aí, neste momento, então vamos começar com a nossa prece inicial. Respirando fundo, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, sempre um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento, que possamos nos sentir amparados e envolvidos no Teu amor. Pedimos ao plano espiritual que envolva a companheira Ana Cláudia, que fará a explanação do Evangelho desta noite, com o tema Amar ao próximo como a si mesmo. Que ela possa encontrar as palavras necessárias que cada um de nós estamos precisando ouvir neste momento. Que possamos ter uma boa palestra, sempre acompanhada do nosso mestre querido. Então, essa história está também no YouTube e é Chico Xavier mesmo quem narra. Então, o que acontece? No ano de 1939, o irmão de Chico, o José Cândido Xavier, ele vem a falecer. E ele era ainda jovem, novo, mas já tinha esposa, filhos, e fica uma viúva aos cuidados de Chico e da família. Então, Chico, a partir dali, começa a tomar conta dessa sua irmã, dessa sua viúva, dos seus sobrinhos. Só que quando chega o ano de 1941, a viúva de seu irmão, ela adoece. E depois de alguns meses, é necessário a internação dessa nossa irmã numa casa de saúde mental. Então, Chico recorre a médicos amigos lá de Pedro Leopoldo e eles fazem a internação dessa nossa irmã em Belo Horizonte. Então, ela é levada a Belo Horizonte. Chico vai com ela, a deixa nessa casa de saúde mental. E ao deixá-la lá, Chico fica muito triste. Ele vê que o lugar é seguro, que está tudo certo ali, que não vai, a cunhada dele vai estar sendo bem cuidada, mas mesmo assim ele vai para casa entristecido. Aí, chegando em casa, logo mais à noite, o seu sobrinho, o segundo filho desse seu irmão e dessa sua cunhada, ele era paralítico, mas ainda era uma criança. E ele começa a ficar muito triste e chorar por falta da mãe. E aí Chico, vendo toda aquela situação, começa a se entristecer e começa também a fazer uma prece. E com o desenrolar dessa prece, Chico já está em lágrimas e muito amargurado, sem saber o que, começa a relembrar a morte prematura do irmão, o adoecimento da cunhada e toda aquela situação, ele ter deixado ela lá. E aí Emmanuel se aproxima de Chico
e diz o seguinte: nossa, mas por que você está chorando, Chico? O que houve, né? Aí Chico começa a conversar com o Emmanuel. Fala, é uma situação muito difícil, tive que deixar minha cunhada internada, estou muito triste, meu sobrinho também não está bem, e essa situação é muito difícil para mim. E eu gostaria que isso tudo se resolvesse rápido, que fosse algo assim, que fosse resolvido o mais breve possível. Só que aí Emmanuel disse que sim, que a cunhada dele iria retornar ao lar, mas que não seria assim, queria ter um período que não seria tão breve quanto o Chico estava esperando que fosse. Aí Chico, sentindo que iria ser um período maior, que a situação era um pouco mais grave do que o que ele estava imaginando, aí Chico se sente mais triste, mais agastado, e aí Emmanuel também volta a conversar com o Chico e fala assim: nossa, Chico, mas quando a gente tem um problema, quando a gente tem um processo, ele tem que ser levado até o final para ser resolvido. Como que você agora quer, como se diz, eliminar esse processo, quer rasgar o processo e jogar fora? Não tem como. Realmente vai ter que seguir o seu curso até que chegue o final. Aí ele pega e, como se diz, até sem saber o que dizer, continua chorando, e aí Emmanuel fala assim: olha, Chico, primeiro porque uma casa de saúde mental, um hospício, um manicômio, também é uma casa de Deus. Ali, como se diz, a sua cunhada, ela está passando por um processo obsessivo, mas onde muitos irmãos serão ajudados, inclusive ela. Isso tudo é como se diz, é com as bênçãos de Deus. Isso tudo vai se resolver. Muitas pessoas, como diz, muitos espíritos serão beneficiados. Então, tentando acalmar o Chico, ele falou assim: só que tem um detalhe, Chico, você está assim porque o seu orgulho também está ferido. Porque, na verdade, você não imaginava que fosse ocorrer isso e você não... Eu sei que você sofreu um pouco com a internação de sua cunhada, de ter que levá-la até uma casa de saúde mental. Mas, fique tranquilo. E se você também quer, como se diz, professa a sua fé, se você quer realmente seguir nesse caminho que você escolheu, eu acho que o melhor que você deveria fazer agora é tomar o lugar da sua cunhada junto ao seu sobrinho, junto ao filho, junto a essa criança que está chorando. Então, nesse momento, o que você deve fazer é ficar ao lado dessa criança, fazer o papel da mãe nesse momento, e depois, quando a mãe regressar, aí tudo vai voltar a ficar bem. Então, Emmanuel, ele, com toda essa história do Chico, então ele nos traz muitos ensinamentos. Primeiro, agora, como a gente entrando no nosso tema aí, o amar ao próximo como a si mesmo, como a gente traz essa história do Chico, essa conversa dele com Emmanuel, esse ensinamento para a nossa vida, para a nossa realidade agora. Primeiro, que todos nós temos o direito, às vezes, de nos sentir tristes, de querer chorar, de querer desabafar, de nos sentir agastados, às vezes, entristecidos. Isso tudo é natural da nossa vida, da nossa existência. Mas, o que a gente faz também para sair dessa situação? A oração. Chico foi logo começar a fazer uma oração. Então, a gente tem a força da oração para nos auxiliar. Então, quando a gente quer amar também ao próximo, acho que um dos sentimentos mais primordiais que a gente tem que ter realmente é o de compaixão. Porque, na verdade, Chico sentiu compaixão pela sua cunhada, pela situação, pelo que estava ocorrendo, pela criança também que estava muito triste. Então, todas essas virtudes, elas estão diretamente ligadas ao amor. Porque, na verdade, quando a gente fala em amor, nós estamos dizendo que esse é o maior ensinamento que nós viemos aqui nessa encarnação aprender. Então, o amor, todos nós, como se diz, em situações diferentes, nas mais variadas possíveis, a gente está sempre aprendendo a amar.
Então a gente está sempre exercitando esse amor para que realmente, futuramente, quando estivermos na condição de espíritos puros, a gente possa amar com toda a plenitude. Mas hoje, ainda espíritos em evolução que somos, é natural que às vezes a gente se sinta triste, é natural que às vezes a gente se sinta, como se diz, um pouco abalado com a situação. Mas aí então vem as leis de Deus, vem ensinamentos de Jesus, vem até o Espiritismo, para nos trazer ferramentas para que a gente consiga adquirir essas virtudes que nos faltam. E uma delas é a compaixão, é o amor, é a benevolência. É todas essas virtudes juntas que vão nos ensinar a amar. Com todas juntas é que nós vamos desenvolver esse amor e essa fraternidade. O que Emmanuel realmente diz para Chico é que ele fosse exercer a sua fraternidade junto daquele pequeno, daquela criança que chorava. Então, quando a gente pensa, então, em estar aqui aprendendo a amar, a primeira condição que a gente se coloca é na condição de aprendiz. Nós somos aprendizes das leis de Deus, do Evangelho de Jesus, do amor, da compaixão, da benevolência, da fraternidade. Então, tudo isso são exercícios para que nós nos tornemos melhor a cada dia. A caridade é um exercício no bem, onde pouco a pouco a gente vai se melhorando. É claro que às vezes a gente ainda não consegue fazer tudo da melhor forma, da maneira como gostaríamos. Às vezes a gente fica um pouco até entristecido com algumas atitudes que temos. E também agora nesses tempos tão difíceis para todos, onde a gente tem que ter mais paciência, onde a gente tem que ter mais compreensão, não só conosco mesmos, mas também com o próximo. E uma outra coisa muito importante é o autoconhecimento. Nós também agora nesse momento, nesta fase, nós temos que aproveitar esse autoconhecimento para que nós possamos também amar melhor ao próximo. Porque Jesus não fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós não nos amamos, se nós não nos respeitamos, se nós só ficamos nos sabotando no nosso dia a dia, como nós iremos amar o nosso próximo? Com que qualidade? Então, tudo isso é muito importante. Todas essas reflexões são muito importantes no nosso dia a dia. Porque é a partir de eu me sentir bem, de eu ter atitudes que me façam bem, de eu estar em locais que me trazem paz, que me trazem harmonia, que me fazem elevar, é assim que vai fazer com que eu ame melhor o meu próximo, com que eu seja cada vez mais, como se diz, mais amoroso, que eu expresse mais amorosidade, carinho, benevolência, que eu tenha mais paciência. Então, isso é a caridade em ação. Então, todas as vezes que eu tenho mais paciência, às vezes, com um irmão que não está bem, eu estou praticando, eu estou exercitando essa caridade. Uma outra coisa que nós podemos pensar também, nesse amor ao próximo, se eu, de repente, analiso as minhas atitudes e vejo que alguma coisa não está ainda da melhor forma que poderia, então eu também tenho que pensar em me modificar. Então eu também tenho que começar a fazer umas certas reflexões sobre as minhas atitudes, sobre como eu estou lidando com as emoções. Será que eu estou sabendo sentir e trabalhar bem essas minhas emoções? Então, as emoções, elas são muito importantes, elas nos ajudam muito, mas precisamos nós estar sempre como carro-chefe dessas emoções. Nós precisamos estar equilibrados. Quando nós estamos equilibrados, nós conseguimos, como se diz, explanar essa emoção de uma forma benéfica a todos. Então, a gente não se descontrola, a gente procura, no momento de dificuldade, orar, a gente procura se reequilibrar, e aí a gente consegue ter uma, como se diz, sentir as emoções, e elas só vão nos trazer pontos positivos, elas vão nos auxiliar, elas vão nos proteger. Então, o sentir também é muito importante. Quando a gente está analisando as nossas atitudes, a gente tem que saber o que eu sinto quando é me falado alguma coisa que, de repente, eu não estou esperando.
Como que eu me sinto quando eu sou contrariado, quando eu recebo uma crítica, por exemplo? Será que eu estou sabendo ser humilde o suficiente para sentir que essa crítica ela está vindo a meu favor e não contra mim? Então, tudo isso são reflexões que a gente vai se fazendo e que no produto final irá também auxiliar muito ao nosso próximo. Porque se eu sou uma pessoa que me conheço, que me controlo, que procuro somente ser mais equilibrado a cada dia, então eu vou acertar cada vez mais. Cada vez as minhas atitudes vão ser mais assertivas. Quando eu ver que eu não tenho nada de bom naquele momento para falar, porque de repente aquela palavra que veio me foi muito dura nesse momento, eu vou silenciar e vou fazer uma prece. Porque eu sei que se eu for dialogar naquele momento, depois eu posso vir a me arrepender de coisas que eu diga que não são realmente aquilo que está no meu coração. Então, temos também que ter a humildade e o cuidado com as nossas atitudes. Mas todo esse processo de auto-amor, de modificação, de amar a si, de amar ao próximo, tudo isso é constante, é todos os dias. Cada dia que a gente se levanta, cada dia que a gente agradece, nossa, obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu ainda estou aqui. Então é uma nova oportunidade de hoje eu conseguir fazer melhor que eu fiz ontem. De hoje eu conseguir ser mais carinhoso do que eu fui ontem. De hoje eu conseguir ser mais paciente do que eu consegui ontem. De repente ontem eu falei assim de uma maneira grosseira com alguém que realmente é importante para mim. Mas hoje, quando essa pessoa se referir a mim, independente do que ela diga, eu vou, nem ao que seja ao menos, silenciar e fazer uma prece por ela. E isso vai ser melhor para mim. Isso já é um motivo de evolução, um motivo de agradecimento e de gratidão. E Jesus também, ele sempre nos trouxe muitas lições de amor. De amor a Deus, de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Então, quando Jesus chega e diz, lá no caso do centurião, quando o centurião chega para Jesus e pede a Jesus, fala, Senhor, tem um servo meu que está muito doente. E eu vim aqui recorrer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode ajudá-lo. Aí Jesus fala, não, eu posso seguir com você e vou até a sua casa para poder ajudar esse irmão. Ele fala, não, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Então aquele homem, ele tinha tanta fé, ele tinha tanto respeito e ele tinha tanto carinho e acreditava no poder de Jesus, no amor que ele tinha. Ele sabia que se Jesus pensasse, o servo já iria estar curado. Então Jesus, ele fica muito tocado também, porque ele era um centurião, ele estava ali com toda a humildade para pedir por um funcionário seu. Então Jesus realmente fala que ele poderia retornar, que quando chegasse lá o seu servo iria estar bem. Então Jesus diz essa palavra. Então quer dizer, todas as lições de Jesus, todos os seus ensinamentos, ele está sempre nos tentando dizer, amem, aprendam, se cuidem, cuidem-se uns dos outros, se deem as mãos. Então por trás de todas as parábolas de Jesus, quando Jesus também, vamos citar uma outra, a parábola do bom samaritano. É que naquela época os samaritanos não eram bem vistos, eles não tinham assim uma convivência social, eles viviam quase que um pouco isolados. Mas Jesus, quando ele nos conta sobre a parábola do samaritano, passa um Levi, passa um sacerdote, vem aquele irmão machucado, ferido, largado ali à beira do caminho, e eles quase que atravessam a estrada e seguem seu caminho. Eles veem aquele homem, eles identificam que ele está precisando de ajuda, mas não param para prestar esse socorro e seguem seu caminho. E aí vem o samaritano e consegue
ter compaixão por aquela pessoa que estava caída. Então ele pega esse irmão, ele limpa suas feridas, ele coloca esse irmão no seu cavalo, ele leva ele até uma instalação, deixa esse irmão aos cuidados desse dono dessa instalação e diz o seguinte: olha, eu vou lhe deixar aqui algumas moedas para que você fique com esse irmão até que ele se restabeleça, até que ele fique bem. Mas caso isso que eu vou lhe deixar não seja o suficiente para cuidar desse irmão, quando eu retornar, eu lhe restituirei o que for gasto a mais. Então ele se preocupa não só em levar esse irmão para um lugar seguro, em acudi-lo, em limpar suas feridas, em deixá-lo em um lugar onde ele poderia se restabelecer, melhorar, mas também ele se preocupa em deixar esse irmão até com que ele possa caminhar, estar bem e depois seguir o seu caminho. Ele foi do início até o final do seu gesto. Ele não deixou nada pelo caminho. Ele procurou fazer até o quanto ele poderia. Então, todos esses ensinamentos de Jesus também, eles são para nós, que nós reflitamos. Às vezes, é claro, a gente não pode fazer tudo quanto gostaria por uma família, por um irmão, por um parente, por um amigo, por um colega de trabalho, mas que façamos aquilo que nos for possível. Que seja uma prece, que seja uma indicação ao emprego, que seja, de repente, uma pequena cesta com alimentos para provê-lo durante algum período, que seja um período curto, mas que a gente sempre esteja sentindo esta compaixão, que a gente sempre esteja com o coração aberto para receber esses irmãos que necessitam e a gente possa fazer aquilo que estiver a nosso alcance naquele momento. Então, acho que o maior ensinamento que Jesus nos traz é que a gente esteja sempre aberto, que a gente nunca dê as costas, que a gente sempre também recomece, que de repente naquele momento, naquele dia, naquela situação, eu não consegui, eu me exaltei, eu saí, como se diz, eu perdi a minha razão, como às vezes a gente diz, mas numa outra oportunidade, com outro irmão, às vezes não vai ser possível se restabelecer com aquele mesmo irmão, mas a gente pode fazer isso com outro irmão. E aí então que a gente faça o nosso melhor, que a gente tenha isso como objetivo. Então, quando a gente pensa em evoluir, eu acho que o mais importante é eu ter sempre em mente que a cada momento eu quero fazer o meu melhor, que a cada momento eu quero deitar no travesseiro e me sentir em paz, e me sentir bem, porque eu sempre vou estar me lembrando de algo que eu consegui superar em mim mesmo, de algo que eu consegui avançar. E agora, só para nosso encerramento, nossa reflexão, tem o livro Confie e Segue, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Então, ele nos diz o seguinte, é a última parte dessa lição. Não desistas de amparar através do bem, porquanto, se o progresso e a felicidade na Terra solicitassem apenas penetração no conhecimento da lei e no simples entendimento de nossas culpas, de certo, Jesus não se abalançaria a estender amorosas mãos entre os homens, suportando-nos a ignorância dos débitos, as fraquezas, até o ponto de imolar-se na cruz. Bastando para isso nos enviassem as boas novas de redenção em cartazes de propaganda dependurados no céu. Então aqui Emmanuel, ele vem nos dizer o seguinte: vamos à prática, vamos colocar a mão na massa, vamos ajudar, vamos ser fraternos, mas não em palavras, não em poemas somente, mas em auxílio verdadeiro, em estender a mão
e segurar na mão daquele irmão que está necessitado, ajudá-lo a se levantar e que a gente também se levante, que a gente segure na mão de Jesus através desses ensinamentos que ele nos deixou e que a gente se erga quantas vezes for necessário. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, vou repetir o livro, porque nem eu entendi o nome. É Confia e Segue. Tá? Ó, para quem quiser ter em casa, preparação do Evangelho no Lar, é uma boa pedida. Então, neste momento, né, vamos fazer primeiro o nosso passe. Como eu disse no início, é o momento onde nós pedimos por nós mesmos, tá? Então, vamos mais uma vez serenar os nossos corações, buscar a nossa paz interior, nos concentrarmos e buscarmos a imagem do Mestre Jesus. Que neste momento, uma luz intensa, em forma de energia, recaia sobre nós, percorrendo todos os nossos centros de forças, a partir dos nossos coronários e penetrando em todo o nosso corpo físico e espiritual. Que possamos, neste momento, pedir ao Pai amado que envolva-nos no teu amor, que essas células que nós temos, que possam estar doentes no momento, possam ser trocadas por células novas, células sãs, para que possamos nos sentir revigorados e amparados. Que essa corrente de amor possa nos envolver, para que sempre, segundo o nosso merecimento, as nossas dores possam ser amenizadas e aliviadas. Nessa mesma corrente de amor, vamos unirmos nossos corações em uma vibração de amor pelo nosso planeta, pelo nosso país, uma vibração de amor intensa pela nossa cidade, pelo bairro que moramos. Que essas vibrações cheguem até onde necessário for o amor do Mestre, o amor de Deus. Que possamos vibrar por cada um que está ao nosso lado, em nossos lares e os nossos vizinhos. Que essas vibrações cheguem em forma de luz e energias salutares. Queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Que possamos estar juntos novamente, reunidos em nome do Mestre, na próxima semana. Boa noite a todos e fiquem em paz.